isto não é, isto já apareceu, isto não é no debate à saída estava aqui a falar com o professor Pedro Alves há bocado, no debate à saída da filosofia do Kant, isso também está, e, não no Kant, não é? mas também esteve, em quem lesse isso, não é? Em quem lesse uma formalização da filosofia como uma propedêutica a um pensar que nunca acaba por ser exercido metendo as mãos na massa ou a cabeça exatamente dentro da realidade e o corpo, digamos, na sua feitura. Reparem que nesse particular as críticas do Hegel são menos ao Kant quanto à interpretação daquele dito kantiano do pensar por si e de que não se pode ensinar a filosofia, que só se pode ensinar a filosofar, digamos, mais uma crítica à derrapagem formalista disso. Não é? Nós primeiro temos que conhecer muito bem o que é que são os nossos aparelhos de conhecer e depois é que nós conhecemos. Não é? E reparem noutro aforismo famoso do Hegel, é do período de Berlim, ele escreve num Wastebook, numa espécie de livro diário, não é? Isto é como se a gente aprendesse a carpinteirar, mas não aprendêssemos a fazer uma mesa, uma cadeira, um armário, quer dizer, não. O que é que isto significa? Significa, efetivamente, porque reparem, o Kant tem toda a razão. Aquela distinção entre uma filosofia apenas doxográfica, uma coleção de opinações, uma galeria, digamos, de opinações que se desbobina e tal, e o que é o exercício do pensar. Claro que o Kant tem razão, tem toda a razão. Agora, depois o outro problema é qual é ora está, quer dizer, como é que isto enfaixa, digamos, de dentro da concreção movente ou dialética do real, como é que isso aí encaixa, e é capaz de encaixar por vários lados, porque nós, de facto, precisamos de pensar ou pensamos digamos, com conteúdos, não é? E os conteúdos também têm exatamente muito a ver com essa função vital do pensar. Não é? Pronto, isto não significa que não haja, desde a lógica até à teoria do conhecimento, que não haja, enfim, N dimensões em que se justifique e seja necessária, por um lado, não só a análise, como também uma análise onde, relativamente, se possa fazer abstração da variável tempo ou da variável história. Não é? Portanto, não é disso que estamos a falar é se estivermos a enquadrar, digamos, as grandes questões da ontologia ou as grandes questões da situação, digamos, histórica do pensar no quadro das nossas realidades. Aí é que já pode ser complicado fazer essas reduções, não é? Agora é evidente que há muita coisa que tem que ser tratada e resolvida desse modo. É sempre o problema como é que isto encaixa, digamos, e como é que isto funciona e como é que isto se Eu já agora permitia-me, apesar de estar aqui na mesa, perguntar ao professor algo que me vai depois ajudar a conversar também nas aulas, que tem a ver com a noção, com a categoria do real, que o professor utilizou muito. É que, no senso comum, nós estamos habituados a conotar o real com o existente. Claro. E o real, porque falou o professor, não se esgota no existente, claro, nem no atual, tem um horizonte de possibilidades, claro, integra a mudança e a história, claro, mas também é possível. Se puder... Pronto, é excelente pergunta e digamos, quem quiser fazer objeções é por aí, eu não consigo contar tudo desde o princípio. Embora há lá um bocadinho no texto que eu falo disso, que eu às vezes tenho ideia mesmo dos pontos em que eu sei que é preciso tratar. É evidente que não vos vou fazer aqui uma Begriffsgeschichte, uma história do conceito de realidade, na verdade, porque nos poderia... Tinha coisas interessantes, não? Uma delas que a gente tem que se lembrar, mas não é nesse sentido que eu uso. Reparem que a experiência fundamental que fala em realidade é res que significa coisa. E, portanto, reparem, há um entendimento, digamos, muito cedo, digamos assim, da realidade, que aponta para exatamente a sua dimensão coisal, não? Digamos assim. Mas, indo àquilo que, para entenderem o que é que eu disse, aqueles que não estão habituados ou que têm mais, enfim, têm mais, melhor gosto, não é? E têm outras coisas para fazer o tempo do que perderem comigo.
Atenção, de facto, isto para mim é muito importante. Eu, quando falo do real, não estou a falar apenas do existente. Isto é, o real não se reduz ao existente. É claro que isto tem por trás um conjunto de supostos muito importantes, que é exatamente como é que nós compreendemos, procuramos compreender, a relação da historicidade com o ser. Porque se a historicidade estiver metida dentro do próprio ser, é evidente que o objeto é mais complexo e requer outro tipo de abordagens. Mas, portanto, reparem, para mim a realidade não é apenas, não se reduz ao existente. Não? Digamos que as várias estações do tempo estão, como é óbvio, a diferentes títulos presentes na dimensão da realidade. Não é? E, portanto, isto depois leva a gente ter que pensar muito bem o que é a tradição, leva a ter que pensar muito bem o que é o presente e o que é o existente, que é uma coisa muito mais complicada do que imediatamente parece, e é evidente que obriga, não é? Obriga fundamentalmente a pensar o horizonte do que está para diante. E aí para mim é muito importante a questão das possibilidades, e para mim é muito importante aquilo que eu chamo de questão das possibilidades reais. Porque são possibilidades que têm efetivamente um fundamento material. Muitas outras possibilidades, não é? Que são possibilidades, não é? Até podem eventualmente vir a ser possibilidades, mas que carecem de um fundamento material. Não é? E depois não significa que todas as possibilidades obviamente se atualizem ou se realizem. Não é? Pronto, mas isso... Agora, atenção! Ninguém é obrigado a pensar como eu, e há muita gente que não pensa como eu, e às vezes depois, nas leituras dos textos filosóficos, isto que a professora Leonor está a dizer, vocês devem ter em conta, porque, por exemplo, há muitos autores onde, exatamente, a categoria realidade é chamada a desempenhar um papel, digamos, doutrinário importante, não é? Ou porque distinguem de diferentes tipos de realidade, etc, ou por outra razão. Portanto, mas isso, sobretudo aqueles que só agora é que começam a lidar aqui com as coisas da filosofia, reparem que não significa que na filosofia não haja rigor. Agora, o que temos que estar preparados é que não há um padrão único para o rigor. Não é? Isto é, aquilo que num determinado autor é como nele funciona, e a gente tem que perceber o que lá está, senão não conseguimos entender o que ele diz. Se a gente não consegue entender o que ele diz, é depois muito difícil criticar, mas isso, enfim, são aquelas minhas manias, não é? Pronto. E depois há outro que a mesma coisa, ou ao mesmo termo pode pôr lá conteúdos que são diferentes, depois variando, outras vezes é ao contrário, quer dizer, por palavras diferentes estão a dizer o mesmo. Pronto. Isto parece que é muito complicado aqui para a filosofia, mas não é. Isto na nossa linguagem normal é a mesma coisa. Não é? O que é que nós estamos habituados a isso? A gente já sabe que se estiver a falar com aquele, quando ele diz aquilo, está bem, fica lá naquele registro. Ok? Pronto, isto também acontece assim. Agora, na filosofia, em que a gente estava à espera que as coisas fossem todas muito mais estranhas, muito mais rigorosas, não é? E são rigorosas, não é? Bem, é evidente, pois também há uns que esses aldrabam, porque esses dão o sentido consoante na altura lhes convém mais. Mas normalmente esses não vale a pena a gente conversar muito com eles. Não vale. Se assusta. Agora, os outros todos, não é? Pronto, é evidente que é rácio para o São Tomás de Aquino, não é a mesma coisa do que para o Hegel, não é a mesma coisa que para o Nicolau de Cusa e não sei o que. Pronto, não é? E é bom que a gente perceba isso. E depois, normalmente, quando eles utilizam essas categorias, eles utilizam-nas enfim, com rigor e com uma constância e com uma capacidade de depois de se poder efetivamente converter numa ferramenta ou num instrumento de leitura e de interpretação. Pronto, isso é só isso que é preciso ir tendo cuidado. Isto dá um bocado mais de trabalho, parece muito complicado, mas depois não é. E a gente depois, o melhor é quando isto já entra e a gente já lida com isto como quem respira. Não é? Isso é nisto e noutras coisas, isso é o fundamental. Porque depois a filosofia é a partir daí que vai, não é? Isto são ferramentas, não é? Que se leva tempo e que é custoso, não é?
mas são ferramentas, são habilitações, se quiserem, da mão e da cabeça. Senhora, aqui uma pergunta. Diga. A minha pergunta, não sei se me poderá responder. Normalmente é o que acontece. Há perguntas que as pessoas fazem, mas a gente pode não conseguir responder. Tendo em conta o início do seu discurso, dizendo que eu penso que foi a professora Maria Leonor que estará em contato com os alunos por pouco tempo, portanto suponho que se irá jubilar. Não. Preferiu Então, continuar vocês não querem falar disso? Mas pronto, sim, ok, mas também não há nenhum drama para mim. Pronto, tendo em conta todo o seu discurso, que foi uma ofada de Arfeiras e sobre o materialismo dialético, que teve bastante patente na sua intervenção, eu queria perguntar-lhe se o que posso esperar, eu sou aluna do primeiro ano da licenciatura, o que posso esperar ao longo destes 3 anos, posso esperar ter aulas ainda consigo e aprofundar o materialismo dialético durante o curso? Olha, sabe que essa do que é que, enfim, do que é de esperar, não é? É um tipo de pergunta do Kant. O Kant é gostava muito disso. E atenção, porque o Kant era muito malandro e as pessoas não percebem isso. Porque quando ele fala do que é preciso esperar, é quando entram lá as coisas da alma, de Deus, de não sei o que mais. E o problema para o Kant fundamental é que a gente aí não pode conhecer. Agora, eu não sou kantiano. E, portanto, eu tenho muita dificuldade em responder ao que é possível esperar, ao que é que não é possível esperar. Não funciona. Para mim, a gente está agora aqui a falar das minhas coisas. Portanto, é evidente quando aparecer e aqui a Leonor, coitada, vocês não sabem que desde que eu saí da reitoria o que esta mulher tem feito. Porque ela é que trata aqui, avisa-me que eu tenho que fazer os programas e que tenho que, como é que é, e qual é os títulos das cadeiras e não sei o quê. Essas coisas todas, está bem? Portanto, eu não funciono muito dessa. Não, mas Eu tanto posso vir embora amanhã como não posso gastar mais 3 ou 4 anos. Isto é, já tenho anos de serviço que chega, não é? Mas pronto. Era só para esclarecer o que eu disse inicialmente, é que o professor, efetivamente, depois de ter sido reitor ao longo de 10 anos, já podia perfeitamente reformar-se e ter a vida tranquila que quisesse. Mas realmente não o quis fazer e quis continuar connosco. Por isso ele continua aqui a dar aulas e a lecionar disciplinas. Portanto, aproveite, por enquanto o professor cá está, ele continua a dar disciplinas. E está atualmente connosco, portanto. Olha, enquanto eu estiver, estou. Exato. Sim, senhor. Reparem que é a única maneira que vale a pena estar. Enquanto estiver, estamos. Senhor, tens a ver. Eu gostaria de um exemplo de um filósofo sem rigor, por exemplo. Não, olha, vou-lhe dar um, que há muita gente que vai ficar muito ofendida, não é? E vou-lhe dar um exemplo de um grande. E é um exemplo apenas relativo. O caso do Nietzsche, por exemplo. Portanto, reparem que no Nietzsche, consoante os períodos, consoante os textos, não sei o quê, quer dizer, há ali umas flutuações em que, porque reparem, o problema não é, a sua pergunta é muito mais interessante. Porque repare, o que é que está aqui por trás? O que está aqui por trás disto não é um problema de. Não é um problema de terminologia, não é um problema de literatura, não é um problema de fidelidade semântica, não é isso. A questão básica que está por trás é questão muito discutida e que pode ser tratada de muitas maneiras e que em diferentes autores aparece de maneiras diferentes. Eu só vou formular o problema, que é a questão da sistematicidade do pensar. Reparem que eu disse sistematicidade do pensar. Não disse forma sistemática no apresentar. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes.